Olá pessoal, mais uma vez, Nelson Fuirini, numa aula aberta no YouTube do grupo Pontos Importantes, tá ok? Então hoje nós vamos falar sobre os pontos importantes do equipamento de gerador de corrente russa, tá legal? Para fortalecimento muscular, corrente citomotora, corrente russa, tá? Vamos lá, pessoal. Pontos importantes para calibrar um equipamento gerador de corrente russa. O que é importante aqui? Vamos lá ver. Primeira coisa, corrente portadora da corrente russa. É uma corrente de média frequência modulada em baixa frequência. A corrente russa tem como... a corrente tem uma corrente portadora de 2.500 Hz. Essa frequência está relacionada ao período refratário do nervo motor. Então, vem aqui. Primeira coisa. A corrente russa tem uma corrente portadora de 2.500 Hz. Isso é definido. Tá? Por quê? Porque essa corrente ela tem que ser múltipla, tá? De 0,4 milissegundo, que é, né, o período refratário do nervo motor. Então, veja bem, a corrente russa tem uma corrente portadora de 2.500. Esta frequência está relacionada ao período refratário do nervo motor, que está em torno de 0,4 milissegundos. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, variação é pequena. Por esse motivo, a corrente portadora deve ser múltiplo desse valor, evitando que ela inicie ou termine dentro do período refratário do nervo. Então, veja, olha aqui embaixo. Aqui, ó. Hertz é igual segundo sobre o T. Tá legal? Seria o período refratário. Então, Hertz é igual 1.000 milissegundos, 1 segundo igual a 1.000 milissegundos, dividido por 0,4 milissegundos. Final de conta, 2.500 Hz. Então, as correntes russas, não foi dado esse número aleatório, tá? Esse número não é aleatório. Esse número é um número importante porque ele é múltiplo, né, de 0,4. O que é o período refratário, então? Então, aqui no desenho aqui em cima, olha. Isso aqui é uma despolarização de uma fibra nervosa motora. Ela então, recebeu um estímulo aqui, ela despolariza, período de despolarização, atingiu o ápice, ela repolariza, período de repolarização. Aqui ela está pronta para despolarizar de novo. Em qualquer momento desse, ela pode receber estímulo e despolarizar. Então, na verdade, a hora que você despolariza, você cria um potencial de condução e depois o potencial volta ao seu nível zero. A soma da despolarização e a repolarização é chamado de período refratário do nervo. Tá ok? Então, é esse aqui que é o período refratário. Isso aqui tem em torno de 0,4 milissegundos. É o tempo de despolarizar e repolarizar. Por isso que a corrente russa tem uma frequência de 2.500 Hz. Não é porque é bonito, não é não. Isso aqui está relacionado à fisiologia da contração muscular. Ok? Então, esse é o motivo pelo qual essa corrente tem essa frequência portadora. Ok? Continuando. Então, está aqui, ó. Modulação da corrente. Ela tem uma corrente de média frequência, 2.500 Hz, mas ela é modulada numa frequência de baixa, ou seja, de 1 até 100 Hz. Olha, Nelson, tem aparelho de 150, tem aparelho de 200, tem aparelho de 130. Negada. Isso aqui é um valor que nós precisamos entender por que de 1 a 100. Tá? Então, veja, esse é o estímulo elétrico, então está vendo vários estímulos, um conjunto de estímulos despolarizado, né? Provoca uma soma de excitação. O pulso de cima estimula mais que o pulso de baixo, isso é positivo, isso é negativo. Um conjunto gera um potencial de condução que despolariza a fibra. Despolariza, tá? E depois ela tem que se repolarizar para receber outro conjunto de estímulo e despolarizar. Então, isso aqui não é contração, relaxamento. Isso é despolarização, repolarização, despolarização, repolarização. Ou seja, esse estímulo contínuo entra na junção mioneural
liberando acetilcolina, tornando os tubos em T mais permeável ao cálcio e liberando uma contração muscular. Enquanto esses pulsos existirem, mantém-se a contração. Quando esses pulsos diminuem a intensidade e zera, né, não tem mais módulo, o músculo se relaxa. Então, precisa saber, esse conjunto aqui, ó, esse pacotinho, vamos pôr, eu coloquei 30 Hz. Então, são 30 pacotes desse por segundo. Então, você tem 30 despolarizações, né, que chega na junção bioneural. Quando esses balões, esse quadradinho, ele diminui a amplitude de intensidade, ele não estimula mais, o nervo fica sem estímulo e o músculo se relaxa. É assim que funciona, no caso, a corrente russa. Bom, uma coisa importante aqui, o músculo estriado, ele é composto de fibras tônicas e fibras fásicas. Isso é fundamental para mexer na corrente russa. A quantidade das fibras está relacionada à sua função. Músculos antigravitacional e de movimentos rotineiros tem predomínio de fibras tônicas. É um tipo de fibra muscular que ela não se fadiga. Ela tem uma capacidade de oxidação muito boa. Tá? E músculos relacionados com atividade de destreza e explosão, atividade de explosão, né, de arranque explosivo, tem predomínio de fibras fásicas. Então, quando eu vou estimular um músculo, como um todo, eu tenho que pensar que eu tenho fibras tônicas e também tenho fibras fásicas. Se ele tem muita relação com postura, movimento rotineiro, ele pode ter mais fibras tônicas do que fásica. Se é um músculo que se usa mais para atividade de destreza, de explosão, ele tem mais fibras fásicas do que tônica. Isso, né, é interessante a gente ter uma ficha, né, uns dados, né, de quantidades de fibra cada tipo de grupos musculares. É importante saber isso. Tá? Depois eu vou lá na aula teórica aula de corrente russa, no módulo eletroterapia de baixa e média frequência, tem essa aula, e lá vai ter uma tabela mostrando quem tem mais fibras tônicas, tem mais fibras fásicas. Então, isso é uma coisa importante. Frequência tetânica das fibras musculares. Então, veja aqui, as fibras tônicas respondem bem com frequência de modulação na ordem de 20 a 30 Hz. E as fibras fásicas respondem bem com frequência de 50 a 100 Hz. Tá? Então, veja, se eu quiser estimular só fibra tônica, basta eu modular no aparelho de 20 a 30 Hz, que eu só vou excitar a fibra tônica, que é a frequência tetânica da fibra tônica. Eu não mexo na fibra fásica. Agora, se eu quero estimular a fibra fásica, né, mais as fibras fásicas, eu trabalho com 50 a 100 Hz. Assim sendo, ou sendo assim, normalmente teremos dois tipos de estimulação no mesmo tratamento, pois os músculos são mistos. A não ser que o terapeuta esteja querendo alterar o desempenho natural do músculo. Então, por exemplo, se eu ficar estimulando constantemente frequência de 50 a 100 Hz, a tendência é que algumas fibras tônicas comecem a responder como se fosse uma fibra fásica. E você desenvolve melhor o desempenho. Como também, se você começar a trabalhar muito com estimulação de frequência de 20 a 30 Hz, algumas fibras fásicas começam a responder como tônica. Mas isso é reversível. Eu falo isso lá na aula teórica de corrente russa. Legal? Então isso é uma coisa também importante. Percebe que eu estou pegando os pontos mais interessantes e importantes para mexer no corrente russa. Senão fica muito engraçado. Duração de fase. Então, isso são as fases, né? São os módulos, né, da corrente russa. Isso não é contração, relaxamento, não é despolarização, repolarização. Despolarização, repolarização. Durante a duração de fase, é a largura da modulação, em comparação com o período de cada modulação. Essa duração de fase divide-se em três conjuntos: 20%, 35% e 50%.
Tem equipamento que já vem com 50 e não muda. Você precisa ter um certo cuidado, tá? Vamos ver a divisão. Essa divisão segue o estado da atrofia muscular. 20% de modulação quando eu tenho o músculo está numa condição com uma atrofia muito importante. Então, calibro 20%. 35% atrofia moderada. 50% está próximo do seu estado normal. Ou na manutenção do trofismo e volume muscular. Então, muitas vezes, existe equipamento construído para estética. Então, as pessoas têm hipotonia, não tem atrofia. Então, todo mundo 50%. Agora, um bom equipamento para a gente trabalhar com ortopedia, que você tem quadros de pós-cirúrgico, pós-imobilizações prolongadas, o músculo chega totalmente atrofiado. Consequentemente, você tem que trabalhar com 20, ele melhorou, se calibra para 35 e termina com 50. Mas isso depende de equipamento para equipamento. Tá? Então, isso é importante saber. Existem coisas assim. Legal? Tempo de contração. Esse tempo está relacionado com o quadro da atrofia muscular. Tempo pequeno para as grandes atrofias e, à medida que evolui o trofismo, tempos maiores de contração. Então, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, que o tempo está muito relacionado à quantidade de carga que você pôs no exercício resistido. Então, por exemplo, tempo pequeno é igual carga pequena. Né? O tempo de estímulo é a excitação. Né? Então, se eu tenho uma atrofia muito grande, eu não vou pôr uma carga grande para o paciente fazer exercício resistido. Não vai dar. Né? Então, o que acontece? Eu tenho que prestar atenção nisso aqui e estar ligado nesse tipo de situação. Então, se eu tenho um tempo de contração longo, significa que meu músculo está praticamente bom. Se eu tenho uma atrofia grande, eu tenho que usar tempos pequenos. Nelson, o que é tempo pequeno? 3 segundos de contração. 4, até 5 segundos de contração é tempo pequeno. Aí para cima, a coisa é mais violenta. Tá ok? Continuando. Tempo total de estímulo. Desculpe, passou dois quadrinhos. Aí. Tempo de repouso entre cada contração. O tempo de repouso entre cada contração deve ser calibrado visando o número de contrações por minuto, compatível com a condição do músculo em trabalho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma atrofia muscular significativa. Eu vou usar 4 segundos de contração. Aí você pega e fala assim, então eu vou usar 6 segundos de repouso. 4 mais 6, 10, dividido por 60 segundos, dá 6 contrações, né, por minuto. Se eu deixar o cara 10 minutos, ele fez 60 contrações. Será que ele tem condições de fazer isso? Se ele está com uma atrofia muito grande, o metabolismo dele está baixo, não tem energia praticamente para dar. Então, eu estipulei o tempo de contração certo, o tempo de repouso entre uma contração e outra errado. Então, como é que eu poderia fazer? Nelson, quanto daria para ele fazer em 10 minutos? Umas 30 contrações seria bom? Vamos tentar? Então, você põe 4 segundos de contração e 16 segundos de pausa. 4 mais 16, 20, dividido por 60 segundos, vai dar 3 contrações. 10 minutos me dá 30 contrações. É assim que você deve proceder. Então, esse tempo de repouso está muito relacionado ao número de contrações. Vamos supor que você tem uma pessoa que está super bem, tá? Já está com volume bom, tônus legal, tal. Você está lá com 15 segundos, né, de contração. Aí você pega e deixa ele mais ou menos 5 segundos de repouso. Percebe que você invertiu o negócio? Ele ficou 15 contraindo, segurando a contração e 5 de repouso. Deu 20 segundos de período, contração, relaxamento. Dividido por 60, ele fez 30 contrações. Igual aquele paciente que fez um pouquinho só, mas ele fez 4 de contração e 16 de pausa. Ele fez 5 de contração e 15 de contração e 5 de pausa. Você mudou, né? O número de contração é igual, mas o trabalho é muito diferente. Então você tem que prestar atenção nisso aqui, isso é importante. 6. Tempo total de estímulo. Quer dizer, quanto eu vou dar
de contração para essa pessoa. Esse tempo é compatível com a condição metabólica aeróbica do paciente, pois a estimulação visa um trabalho muscular muito parecido ao exercício resistido e não devemos provocar fadiga muscular. Então você vai, o tempo total, né? Você vai ver, pô, quero fazer umas 30 contrações para ele, é legal. Você vai calibrar o tempo de contração, tempo de repouso, né? Que te dê um número de contrações, 3 contrações por minuto, e aí você pode variar. De repente você fala assim, chega um ponto que eu vou dar 10 de contração e 10 de repouso, faz 20, divido por 60, dá 30, 10 minutos, dá 30. Pode. Tudo vai depender da condição que você vê do músculo. Você que define isso. Não tem receita. Quem está acompanhando o paciente sabe, olha, dá para dar mais contração, seria mais carga, vamos dizer assim. Eu posso diminuir um pouco uma contração, o tempo de contração, porque ele está bem, ele ganhou volume, ganhou massa, ganhou tônus, ele está mais com a quantidade energética maior. Estou fugindo da fadiga, que é acúmulo de ácido lático. O cara, no outro dia, fez exercício com corrente russa. Ô, doutor, estou com uma dor na musculatura hoje. Nossa, você errou alguma coisa, bicho. Ou foi o tempo total de estímulo, ou você deu muito tempo de contração e pouco de repouso, ou você deu muito número de contração. Alguma coisa você errou. Tem que revisar isso aí e voltar no ponto de definição total. Continuando. Uma observação. A corrente russa foi desenvolvida para manter ou reparar tônus e volume muscular. Atenção, em condições especiais. O que significa em condições especiais? Chega um paciente para mim, uma fratura de tibia e fíbula com Elizarov. Aí o médico fala, precisa manter esse quadríceps bem, porque se atrofiar vai complicar o joelho, ter uma lesão patelar, instabilidade patelar. Bom, tudo bem, eu vou fazer exercício, né? O Elizarov está na perna, o joelho está livre, só que eu não posso pendurar um peso, né, no pé do paciente, ou colocar na mesa de Monet, ou no leg press, e mandar fazer exercício resistido. Quer dizer, eu vou mexer na gaiola do Elizarov, da fixação externa. Então, cara, eu fico a pé. Como é que eu vou fortalecer se eu não posso pôr resistência no braço de alavanca? Então, isso é em condições especiais. Muitas vezes o paciente tem uma fratura de platô tibial. O cara fez a cirurgia, fixou o platô no lugar, aí o cara lá, uma flexão de 5 graus, 6 graus, né? Precisa manter o quadríceps, hein? Sim, mas o meu joelho está bloqueado, eu vou trabalhar só o reto femoral. E os vastos, como é que eu vou fazer? Dá um jeito a corrente russa. Eu vou usar a corrente russa no sentido de, até que liberou, dá para você já fazer 45 graus, 40 graus, mas até chegar nesse ponto é uma condição especial. Tá legal? Então, quando eu falo para você, a corrente russa foi desenvolvida para manter ou reparar o tônus e o volume muscular, em condições especiais. Por esse motivo, temos que seguir as regras de estimulação na sua integralidade, visando um objetivo específico. Então, aquela história. Em estética, se a moça faz exercício e faz corrente russa, está tudo certo, tá? Sem problema nenhum. Corretíssimo. Mas, né, a gente tem que ter essa visão. A corrente russa é um coadjuvante. A cinesterapia, ela é top. Nada vai ser inventado melhor do que o exercício físico. Isso aqui é uma situação para tirar o fisioterapeuta de uma fria. Ele tem que fortalecer, só que ele não pode movimentar a articulação, ele não pode dar carga no braço de alavanca. Então, quer dizer, o que sobrou para a gente é corrente russa. Então, por isso, eu coloco os pontos importantes da corrente russa. Ok, pessoal? Entendeu? Beleza pura? Muito obrigado pela atenção, tá? Abraço a todos.